diz assim, João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 8 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui tá bom, né, irmãos? Depois vem a questão do sábado aqui. O que os irmãos propõem para a gente falar aqui, qual que é o entendimento, o que, que é a conversa que os irmãos querem a respeito desse assunto? Vamos ouvir aí, a leitura foi feita, agora vamos ouvir o que os irmãos querem perguntar. Qual é a dúvida? O que, que nós temos para responder aí, para falar? O texto diz assim, olha, irmãos, esse texto, como os demais textos, ele é um texto de ensinamento, tá? É um texto onde Jesus pega uma história e em cima dessa história que ele conta, é uma história que ele traz para nos ensinar. A graça, ela nos ensina, Jesus nos ensina. Então, como mestre, ele faz uma ação, e essa ação ela é educadora, ela está nos educando a sermos exatamente aquilo que somos. Então, é dito assim, olha, depois disso, né, depois do que aconteceu no capítulo anterior, nós vamos entrar no mérito, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, em hebreu, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Tudo bem, isso aqui era algo que tinha ali, era visto, era conhecido, todo mundo sabia que tinha isso aqui. E também as pessoas tinham conhecimento de que nestes tanques aí jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Aqui está uma questão, irmãos. Quando Jesus ele fala dessa multidão de enfermos, ele está falando da humanidade. Ele está falando a humanidade é uma humanidade que está enferma, tá? Não só as pessoas que estavam em volta daquele tanque, mas ali era a representação, a representatividade de uma nação, de uma geração, de um povo, tá, que está enfermo. Aí não importa que tipo de doença que a pessoa tem, se ela é coxo, se ela é cego, se ela é paralítico, que na maioria das vezes nós somos os três, todos esse tipo de doença a gente tem. A gente não enxerga as coisas de Deus, somos cegos, nós não caminhamos de acordo com Deus, somos coxos e paralíticos. Temos dificuldade com essas coisas. Então está ali a representação da humanidade. Jesus vai para um tanque onde acontecem as coisas literais, mas está ali a representação de toda a humanidade. O povo, a nação, as pessoas, elas se portam como cegas, coxas e paralíticas, e elas esperam algum tipo de movimento para que elas tomem atitude.
tá? Isso aqui é o que acontece geralmente com todas as pessoas, principalmente, aqui não é para atacar, tá? Principalmente aquelas que estão no sistema religioso. Elas precisam de um movimento para elas tomar uma atitude. Precisa de um porquê, tá? De uma inspiração para elas tomar uma atitude. Bom, eu vou tomar uma atitude de fazer uma campanha da prosperidade porque eu perdi o emprego. Então, vou lá para fazer uma campanha de prosperidade, porque se não houvesse esse movimento de águas, ele não tomaria atitude de ir para lá. Então, eles são a inspiração dessas pessoas, sempre a motivação é alguma coisa que foi movimentada próximo dela ou com ela, para que ela tome algum tipo de atitude e assuma algum tipo de responsabilidade. É que Jesus, então, é dito que na história, né, que esse movimento das águas, ele era proporcionado por um anjo que descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, o primeiro que tomava atitude, o primeiro que agia, o que acontecia? Ele era curado, né? Igual diz aqui. Ele era sarado, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Interessante, né? Mas estava ali um homem que representava toda a humanidade. E esse homem já estava representando a humanidade ali há 38 anos. Já fazia 38 anos que ele era o representante da humanidade naquele local, porque ele se achava enfermo, como também a humanidade se vê, se acha, se encontra hoje na situação de enferma. E o que aconteceu? Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali neste estado havia muito tempo, Jesus sabia, está vendo que a irmã Cileide falou, ele tinha conhecimento, ele tinha a ciência do que estava acontecendo com aquele homem, ele chega no homem e faz uma pergunta. Queres ficar são? Essa é a pergunta. Por que que Jesus faz essa pergunta? Porque ele tinha dúvida se o homem queria sarar ou não, queria ficar são ou não? Não, Jesus não tinha dúvida nenhuma. Essa pergunta é a provocação, é o movimento da água que esse homem precisava para que ele se lançasse. Então, Jesus aqui ele está representando esse anjo que movimentaria essa água para que esse homem fosse sarado. E o movimento foi: queres ficar são? Esse foi o movimento. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus interrompe ele e fala assim: ó, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Porque a questão era: precisava do movimento das águas? Não. Precisava da pessoa ser movimentada pela palavra de Jesus. Ela precisava assumir a responsabilidade em cima daquilo que era o querer dele e era o que ele precisava, e ele precisava assumir essa responsabilidade. Então, a palavra de Jesus vem numa forma de pergunta, provocando a responsabilidade daquele enfermo, daquele paralítico, provocando o seu entendimento, o seu pensamento, para que ele tomasse uma decisão em cima daquilo que era a provocação. E ele então vem com a desculpa: olha, não tenho ninguém. Até hoje eu estou aqui faz 38 anos, não é por vontade minha, é porque nunca teve ninguém que me ajudasse. Como nós temos dito, né, irmãos? Deus ele não está aqui para nos ajudar. Tem muita gente que quer ajuda de um Deus, não é? Quer ajuda de Deus para que as coisas aconteçam. Mas Deus ele não nos oferece ajuda, irmãos. O que Deus tem para nós é, vamos colocar assim, de forma que as pessoas possam entender. O que Deus tem para a humanidade, com cada um de nós, é um propósito já edificado antes da criação do mundo, para que nós possamos ser aqui os seus representantes e reveladores. Então, nós não estamos aqui por acaso. Não foi o meu pai ou minha mãe que me quis trazer para esse mundo. Não foi a atitude do meu pai e da minha mãe que me trouxe para esse mundo. Isso aqui foi um propósito de Deus. Então, quando
há uma gestação, aquela gestação nunca foi acidental, nunca foi da vontade do homem, mas ela é uma gestação porque ali está se realizando o propósito de Deus com um filho. E para que as pessoas entendam isso, irmãos, a pessoa tem que sair desse lado religioso e de fato abrir o entendimento para que as coisas de Deus, elas não são por acaso. Elas são desenhadas, elas foram arquitetadas. Elas foram formadas por um propósito, por um querer de Deus. E se eu entender isso e viver isso, então eu me torno não um necessitado de Deus, mas eu me torno um abençoador dos nossos irmãos. Porque eu entendo a minha posição diante de quem Deus é e diante daqueles que Deus coloca diante de mim, para que esses quens de Deus também possa entender como nós entendemos. Então, onde Deus nos coloca é para que nós possamos revelar quem somos e o que de Deus nós temos de conhecimento. Então, esse homem, Jesus sabendo o que acontecia com ele faz uma pergunta boba para esse homem: queres ficar são? Não. É uma pergunta provocativa. Ele poderia ter perguntado para o homem: olha, você quer que eu te cure? Né? Mas ele perguntou: você quer ficar são? Você quer ficar são? Não quer que eu te cure. Mas você quer ficar são, de fato? Você quer de fato receber uma palavra ou uma oportunidade de eternidade? Ou você quer ser curado assim no momento? Porque você sabe que tem passagens, né, irmãos, onde Jesus, ele, por exemplo, os 10 leprosos é uma passagem bem conhecida, onde que Jesus fala para eles: olha, vai e apresenta-se ao sacerdote. Eles vão e eles ficam curados. Mas só um que volta. Os outros 9 ficaram curados, mas morreram na ignorância. Um voltou porque esse de fato foi tocado. E ele assumiu a responsabilidade de um filho. E retornou porque para ele não bastava só a cura, ele queria ficar totalmente são daquilo que eram os seus problemas de enfrentamento da sociedade. Então, quando Jesus fala para ele: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda, logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aqui vem toda a história do sábado agora, né? Porque tinha lá os porquês do sábado, mas nós não vamos entrar no assunto. A questão é: você precisa de um movimento para tomar decisão? E talvez esse movimento, Jesus está te perguntando: quer ficar são? Você quer ficar são? Esse é o movimento. Tá? Como que eu vou ficar são? Eu vou ficar são descobrindo de fato quem eu sou, sabendo que existe de palavra eterna para que eu possa revelar. Então, eu não estou aqui para ser abençoado em hipótese alguma, irmãos. Eu já fui uma pessoa que busquei a bênção, eu queria a bênção. Eu queria uma palavra de Deus para ser abençoado, porque eu achava que eu não era abençoado. Eu não entendia, de fato, como que a vida funcionava. Então, eu sempre vivia na expectativa de fazer o certo para poder, de alguma maneira, agradar a Deus e chamar a atenção de Deus, de maneira que Ele olhasse para mim e pudesse me abençoar. Até o dia que eu entendi: não, eu fui abençoado na origem. Deus, ele não quer me abençoar, ele não quer abençoar os homens, ele já abençoou. E aquele que está vivendo para ser abençoado, ele está perdendo tempo. Está perdendo o tempo de viver a bênção que ele já é. E esse movimento de águas, esse movimento de inspirações, esse movimento de revelações, é que me colocou na posição que eu estou hoje. Porque Jesus, ele me disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa é a minha responsabilidade.
Não se deite, mas levante-se. Pega a tua cama e sai andando. Não fique parado. É um processo de movimento. Eu estou vibrando de acordo com a vibração de Deus. Eu estou em movimento. Deus me movimenta dentro dessa responsabilidade. E é por isso que, se nós colocarmos aqui a pergunta, o que cada um de nós estamos vivendo momentos, irmãos, em que nós estamos vibrando de acordo com Deus. Cada um, nós conversávamos aqui no começo, e cada um está com seus afazeres, com a sua vida ali sendo vivida e representada, mas dentro daquilo que é, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo que você se levantar, que você assumir a responsabilidade, você vai ficar são. Você vai revelar quão são você sempre foi. Você nunca precisou de cura, você sempre foi são, você sempre foi perfeito. Mas quando você entender a provocação do movimento, para que você tome a sua atitude de responsabilidade diante daquilo que você de fato é. Eu espero que os irmãos entendam o que nós estamos falando aqui, porque isso é muito importante. Cada texto, cada passagem, cada história contada é uma provocação de Jesus para que nós possamos entender quem somos. Porque ele sabe, irmão. Jesus sabia que esse homem estava ali já há muito tempo. Jesus sabia que ele precisava desse movimento para ele se tornar uma pessoa sadia. Mas ainda assim ele faz a pergunta. A pergunta não é para que a resposta seja para Jesus, mas a resposta era para o próprio homem que havia sido perguntado. Então, às vezes nós olhamos assim perguntas absurdas, mas a pergunta não é para que a resposta seja para Deus. A resposta muitas vezes é nossa. É o que Deus está falando conosco através da resposta que nós estamos dando, certo? E aí então esse homem levantou, tomou sua cama e saiu andando. E por que que isso aconteceu? O milagre aconteceu? Não, o milagre já havia acontecido na formação deste homem. Esse homem já nasceu são, porém, ele estava como que a multidão está sendo representada. À beira de um tanque, como coxo, como cego e como paralítico há muitos anos. Talvez seja essa a situação que você, meu irmão e minha irmã, está vivendo. Paralítico, não consegue caminhar diante das coisas preparadas por Deus. Talvez como coxo tem muita dificuldade para caminhar, difícil, ainda se caminha um passo muito lento e às vezes tem que recuar, e às vezes cego, não enxerga aquilo que está diante dos seus próprios olhos. Para que isso tudo se torne diferente, para que isso tudo seja ressignificado, a palavra é: levanta-te, toma a tua cama e anda. Assuma a responsabilidade e caminhe diante daquilo que está pronto, está preparado, aquilo que de fato você é. Amém? Essa é a palavra que eu queria falar com vocês. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak